Eu uso óculos, então sem óculos eu não consigo enxergar o que está escrito nessa Bíblia. Para enxergar eu preciso colocar estas lentes que me melhoram a visão, que fazem com que eu enxergue a Bíblia tal como ela é. Se eu estiver sem os óculos, as coisas se embaralham e eu realmente não sei mais o que de fato está diante de mim. É necessário que eu coloque estas lentes para poder enxergar o que está escrito. E esta noite eu lhe convido a enxergar a vida com as lentes da eternidade. Com as lentes da eternidade. Quando nós olhamos as coisas com as lentes da eternidade, as coisas ficam diferentes. Então abra aí a sua Bíblia, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, lemos um trecho aqui, quase que conclusivo, de uma explicação que Paulo está dando à igreja de Corinto, porque esta igreja de Corinto é uma igreja importante, uma igreja onde nós vemos os dons do Espírito Santo se manifestando de maneira assim maravilhosa, né? Na igreja de Corinto, quando nós lemos o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nós vemos que o Espírito Santo usava aqueles irmãos, que aqueles irmãos tinham fluência em novas línguas, a ponto de Paulo ter que organizar o culto de tão assim pentecostais que eram aquele povo ali em Corinto. O povo era realmente fogo puro, né? Como se diz, canela de fogo, assim que se diz. E o povo de Corinto era assim, cheio dos dons espirituais. Mas Paulo vem agora no capítulo 15 arrumar uma coisa muito importante que estava crescendo no coração da igreja em Corinto. E o que era? Era a filosofia dos gregos que estava invadindo as igrejas. E o que essa filosofia dizia? Que o corpo é algo corrompido, ou algo corrupto, algo imundo. Então, para os gregos, a ressurreição seria algo errado, porque resgataria aquele corpo imundo. E isso estava entrando dentro das igrejas. E os crentes, por mais que acreditassem em Cristo, e o básico de acreditar em Cristo é que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, agora eles estavam recebendo essa filosofia dos gregos dentro da igreja e já começavam a duvidar se eles mesmos ressuscitariam. E Paulo, então, ele começa neste capítulo 15 a desfazer com esta filosofia, dizendo que a base do cristianismo é acreditarmos na ressurreição, é acreditarmos na vida após a morte, é acreditarmos que há uma eternidade para nós, que há vida eterna. O mundo, Satanás, por meio de suas estruturas mundanas, estava querendo entrar na igreja dizendo que não haveria mais nada além da vida. Mas Paulo vem desfazendo isso, ensinando que a base de ser cristão, a base de acreditar em Cristo, é crermos na ressurreição. E a primeira ressurreição de todos, a primícia, foi Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de ressurreição, porque Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E você crê? Você crê? Essa é a base do cristianismo. Cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, e Paulo fala muito bem disso, que Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele morreu segundo as Escrituras pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e há muitos que o viram ressuscitado. Essa era a base
Essa é a base do Evangelho, essa é a base de ser crente, esse é o fundamento principal do cristianismo. Aleluia, glória a Deus. E cremos que Ele morreu e ressuscitou. Mas olha que terrível esta filosofia, e olha que terrível é quando damos liberdade para o mundo entrar na nossa mente. Olha que terrível é quando o mundo começa a se misturar com a igreja. Até mesmo o mais básico, o mais fundamental já estava sendo mudado. O básico de tudo, que era crer que Cristo morreu, ressuscitou, já estava sendo colocado em dúvida. E aí Paulo vem dizer, depois de esclarecer isso, a igreja em Corinto, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, irmãos, o que ele está dizendo. Se a nossa esperança, se a nossa fé, se aquilo que nós esperamos de Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se ela se limita, se ela se resume a isso, se a sua fé, se a minha fé, se a nossa fé se resumir a um Cristo apenas para resolver problemas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, era uma igreja que cria num Cristo que dava novas línguas. Era uma igreja que cria num Cristo que, pelo Espírito Santo, agora dava poder às pessoas para orar e milagres acontecerem. Era uma igreja que acreditava em visões, em revelações. Era uma igreja que, para o presente, para esta vida, era um Cristo realmente poderoso. Era uma igreja que cria num Cristo que faz maravilhas. A igreja em Corinto era uma igreja que cria num Cristo que para o presente, para esta vida, era uma maravilha. Mas olha o que Paulo está dizendo: se a nossa esperança, se a nossa fé se limita, se resume apenas isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que eu acredito que milagre não salva vidas. Tem gente que recebe milagre e continua numa vida sem Cristo. Tem gente que vivencia milagres e vive sem Cristo. Porque não basta ter um Cristo para esta vida. Aleluia. É preciso ter Cristo para possuir a eternidade. Só Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a porta para a eternidade. Quem quer a eternidade, esse jamais vai abrir mão de Cristo. Porque este é o único meio. Mas há pessoas que simplesmente querem um milagre. E Cristo passa a ser mais um curandeiro dentre outros. Tem gente que quer Cristo, tem gente que pede oração apenas por causa de um milagre a mais nesta vida, querendo soluções apenas para esta vida. Tem gente que só lembra de Cristo no momento da crise, porque querem soluções apenas para esta vida. Tem gente que procura macumba, procura feitiçaria, procura de tudo, procura benzedeira, mas o quê? Pastor Remy, procura cartomante, gente que lê mão, e aí se nada resolver, eu vou lá na igreja ver se Jesus também pode fazer alguma coisa. Jesus passa a ser apenas mais um curandeiro
dentre outros. Mas Jesus não é apenas um curandeiro. Eu estou aqui para dizer em alto e bom tom: Jesus não é apenas mais um curandeiro, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e esta deve ser a nossa fé. Crer que Ele é o nosso Salvador. Ele não é apenas mais um curandeiro na história. Ele não é apenas mais um profeta, apenas mais um mestre. Não, Ele é o Messias enviado. Ele é aquele que foi prometido. Ele é a esperança da vida eterna. Ele é a nossa salvação, e sem Ele não há outro. Mas se a nossa fé não for isso, irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quer dizer que dá para ser crente, dá até para ser pentecostal e ser infeliz. Dá para até ser do labareda de fogo e ser infeliz. E penso eu o porquê. Porque quando nós vivemos apenas pensando na presente vida, as coisas aqui se tornam valiosas demais. E se nós perdemos qualquer coisinha, nós nos desesperamos e nos tornamos infelizes. Se nós não temos em mente a eternidade, esta vida aqui se torna como se fosse a eternidade. Nós conversávamos aqui sábado de manhã que nós precisamos mudar a nossa mente, o que chamamos de cosmovisão, mudarmos o jeito de ver as coisas, o jeito de ver o mundo. Eu uso óculos, então sem óculos eu não consigo enxergar o que está escrito nessa Bíblia. Para enxergar eu preciso colocar estas lentes que me melhoram a visão, que fazem com que eu enxergue a Bíblia tal como ela é, fazem com que eu enxergue essas letras tal como elas são. Se eu estiver sem os óculos, as coisas se embaralham e eu realmente não sei mais o que de fato está diante de mim. É necessário que eu coloque estas lentes para poder enxergar o que está escrito. E esta noite eu lhe convido a enxergar a vida com as lentes da eternidade. Com as lentes da eternidade. Quando nós olhamos as coisas com as lentes da eternidade, as coisas ficam diferentes. Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios 4,17. Aleluia. Você crê na eternidade, irmãos? Aleluia. Você crê? Você sabe o que é eternidade? De fato você acredita na eternidade? Irmão, tire um ano da eternidade, sobram quantos? Sobram quantos, irmão Eduardo? Tira um ano lá, irmão Aleildo, tira um ano da eternidade. Sobram quantos? Sobra tudo. Sobra a eternidade. Não, então vamos apelar. Vamos lá, tira 10 anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Não, então está muito fácil. Vamos tirar 100 anos da eternidade, sobram quanto? Vamos, sobra quanto, irmão? Não, tire 200 anos da eternidade, sobram quanto? A eternidade. Não, então vamos tira 1000 anos da eternidade, sobram quanto? A eternidade. Então tire 1 milhão de anos da eternidade, sobra quanto?
quando você enxerga a vida com as lentes da eternidade, essa nossa vidinha aqui, irmão, vira poeira, é apenas mais um cisquinho diante da eternidade que Deus tem para nós. Às vezes nós nos apegamos a, 60, 70, 90, 100, quem vive muito, vive 120 anos. E nós valorizamos aqueles 100 anos como se fosse algo assim, uau, 100 anos. Quem vive aí, irmão Valdivino viveu, tem quantos anos lá, irmã Vera? 95 anos. É bastante, irmãos. Não é nada, irmão. É poeirinha do que Deus tem para o irmão Valdivino. É poeirinha. Ele não provou nada do que Deus tem para ele ainda. E ele vai, se ele lembrar desses 95 anos, ele vai ficar pequenininho diante daquilo que Deus tem para nós. Mas é preciso olhar as coisas com as lentes da eternidade. Senão, aí, meu Jesus, ai. A gente se preocupa com tanta coisa, que parece que não existe eternidade. Por mais que a gente estude, saiba o que significa, teologicamente a gente sabe o que é eternidade, mas, de fato, será que a gente vive isso, irmãos? Quarta-feira passada falávamos sobre a presença de Deus e Jacó sabia o que era a presença de Deus. Deus está em todo lugar, não há lugar que Ele não esteja. Mas Jacó, quando teve uma visão dos céus, ele disse: Deus está neste lugar, eu não sabia. Deus está neste lugar, eu não sabia. Mas Deus está em todo lugar. O problema, irmão, é que às vezes a gente não sabe. Deus está em todo lugar. E a gente até diz, é verdade. Isso vai estar lá no versículo tal, no capítulo tal, do livro tal. E também no livro tal, capítulo tal, versículo tal. A Bíblia vai nos dizer sobre a onipresença de Deus, pois o salmista falou assim, 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 e a gente, teologicamente, a gente sabe disso, mas, de fato, será que a gente vivencia isso? Será que, de fato, a gente crê que Deus está conosco em todo momento, em todo lugar? De igual forma é a eternidade. Eu me maravilho com Paulo, que lá em 2 Coríntios 4,17 ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, diga comigo, eterno, mais uma vez, peso de glória, acima de toda comparação. Escute, irmãos, Paulo era apedrejado, chicoteado, sofreu naufrágio, já esteve como morto, e não sei se morreu ou ressuscitou, ou se simplesmente deu um apagão nele, mas ele sofreu, irmão, bastante. Prisão, então, muitas. Se teve homem que sofreu, foi Paulo, mas olha o que ele está dizendo para as suas provações, para as suas lutas, a nossa leve e momentânea tribulação. Como um homem pode dizer que o que ele estava passando era leve, era momentâneo? Ele está dizendo, porque as provaçãozinhas que a gente passa, ele está mais ou menos dizendo isso. Porque essas provaçãozinhas que a gente passa produz para nós eterno peso de glória. Porque ele está dizendo que o que ele estava passando era pequeno, irmãos. Porque ele estava olhando para a vida com as lentes da eternidade.
Ele estava na prisão, mas pensando assim: ei, esta prisão vai me dar mais glória ainda na eternidade. Ele estava levando chicotada, mas dizendo: esta chicotadinha aí vai me aumentar ainda mais o peso de glória na eternidade. Ele estava sofrendo naufrágio, mas dizendo: esse naufrágio vai aumentar ainda mais o peso de glória na eternidade. De modo que ele olhava para a luta como uma oportunidade de ter uma eternidade ainda mais gloriosa. Aleluia. A tribulação para ele, irmãos, não era momento de se desviar, não. Crise para ele não era momento de se desviar, não. Pelo contrário, era momento de dar glória a Deus. Aleluia. Por isso que, olha, irmão, olha que diferença faz aquele que enxerga com as lentes da eternidade. Ele está preso com o seu irmão Silas. E ele está pensando: meu Deus, é o fim de tudo, agora a gente vai morrer. Ai, Jesus, que coisa, Jesus nos abandonou. Ele está cantando, irmão. Está fazendo culto dentro da prisão. Por quê? Porque ele não está olhando para esta vida como se fosse o tudo que ele tinha, não. Esta vida para Paulo era apenas um cisquinho diante da eternidade. E uma oportunidade de ele ainda aumentar um peso de glória eterna. Aleluia. Por isso, meus irmãos, é diferente. Há uma diferença entre ser cristão na teoria e ser cristão na prática. Há uma diferença entre ser crente de carteirinha, entre ser membro do Ministério Restauração e ser membro dos céus. Ou então Jesus mentiu, irmãos. Ou nós cremos em Cristo e cremos que Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas a pergunta que fica é: você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Ou isso é apenas um texto dentro de um livro para você? Ou isso é apenas uma fala de um personagem histórico? Ou você crê nisso? Você crê que ele disse: e vou vos preparar lugar e voltarei? Você crê que Jesus está voltando? Você crê, irmão, amor, que Jesus está voltando? Aleluia, aleluia, glória a Deus. É diferente, irmãos, é diferente. Quem crê de fato, irmãos, quem vivencia isso, de fato, de quem sabe a teoria. Ei, irmãos, a gente pode até saber de cor esse versículo, sabia? A gente pode saber. É isso aí, ó. É isso aí, João 14, 3. A gente pode até saber citar esse versículo. Pode estar na mente, mas não está no coração.
Pode até estar na mente, mas não está no coração. Lembra do jovem rico, irmãos? Lembra do jovem rico? Mateus 19. O que ele foi falar com Jesus? Bom mestre, ou mestre, o que farei de bom para alcançar o que farei de bom para alcançar Não. Cola lá. Se você está com dúvida, dá para colar. Mestre, que farei eu de bom para alcançar vocês estão ficando melhor. Mestre, que farei eu de bom para alcançar Glória a Deus. Havia algumas coisas na mente desse jovem. Ele sabia que não dava para viver uma vida de maldade e herdar a vida eterna. Ele sabia que Cristo era um mestre. Ele sabia que existia a vida após a morte. Ele sabia que existia a vida eterna. Ele sabia que existia a eternidade. Outra, ele cumpriu os mandamentos. Se vocês verem nos versículos posteriores, vocês veem que ele cumpria os mandamentos. Ele sabia viver uma vida regradinha. Ele, na teoria, era um jovem excelente. Mas quando ele se depara com Jesus, Jesus não é do tipo que está preocupado apenas com a nossa imagem, apenas com aquilo que a gente diz que acredita. Jesus não está preocupado apenas com a teoria que sai da nossa boca, mas Jesus quer que a gente tenha uma vida de sinceridade na presença dele. Por isso, aquele que se achega a Jesus, às vezes é confrontado, às vezes é constrangido, porque Cristo quer que a gente viva uma vida de verdade, não uma vida apenas de teoria. Por isso, quando ele se achega a Jesus, Jesus olha para ele e diz: Você quer a vida eterna? De fato, jovem, você quer a vida eterna? Então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí a coisa apertou. Aí a coisa apertou. Porque ele até queria Jesus, irmãos. Mas queria Jesus, mas queria riqueza também. Queria Jesus, mas queria os negócios do mundo também. Ele até queria Jesus, mas ele queria nessa vida aqui ter conforto. E aí quando ele é confrontado, quando Jesus diz: Você quer a vida eterna mesmo? Você tem certeza disso? Larga tudo e me segue. Daí toda aquela teoria cai por baixo, irmãos. Aí o jovem ouve, e aí a gente vai ver se o jovem tinha sinceridade na sua busca ou não. Não tinha, porque quando ele ouve o que precisa ser feito para alcançar a vida eterna, ele volta para casa triste. Ele volta para casa triste. Se hoje eu perguntar aqui, irmãos, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Quem quer ir para o céu? O Daniel quer. Glória a Deus. Quem quer ir para o céu aqui? O Gabriel não. O Gabriel quer também. Todo mundo quer, irmãos. Agora Jesus te confronta nesta noite. E você sabe o que o Espírito Santo de Deus está te revelando aí no coração. Mas ele está dizendo: está disposto a largar a mão disso? Porque a gente quer Jesus, irmãos. Todo mundo quer Jesus. Mas se o pastor pregar sobre vaidade, a gente volta para casa triste. Todo mundo quer ir para o céu, mas se falar mal da cerveja,
Aí, aquela igreja é muito dura. Quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus. Quer ir para o céu, quer ir para o céu. Ah, mas não fala mal do futebol, por favor. Mas do futebol não. Quantos, irmãos, quantos que a gente conhece, que sabem o caminho para a eternidade, sabem o caminho para a vida eterna, mas não estão dispostos a largar mão de algumas coisas. Quantos que nos acompanham aqui e são católicos e sabem que precisam largar mão de algumas coisas, mas não largam mão da tradição. Quantos querem o céu, mas daí quando Jesus Cristo confronta, ficam tristes. Quantos querem o céu e aí, se Jesus dissesse assim, bom jovem, tu é maravilhoso, é isso aí, vai nessa tua força, eles iam ficar felizes e ir embora feliz. Mas daí quando Jesus diz, mas precisa mudar um pouquinho. Sabe por quê, irmão? Porque de fato não acreditam na eternidade. De fato não acreditam na eternidade. Dizem teoricamente que acreditam na eternidade, mas se disser assim, olha, Jesus quer modéstia, Jesus quer pudor, Jesus quer simplicidade, Jesus quer que você bote uns centímetros a mais de pano na sua roupa. Aí a coisa aperta. Quer o céu, quer Jesus. Até diz que quer passar uma eternidade com Jesus, mas não fica 1h30 cultuando Ele. Será que acredita, irmãos? Será que acredita? Dizem que querem uma eternidade com Deus, mas não suportam nem 1h30 com Ele. Que Deus tenha misericórdia destas almas. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Que a nossa vida seja tomada por este senso de eternidade, este temor pela vinda de Cristo, que haja uma convicção nos nossos corações de que Cristo está voltando e que precisamos estar preparados para ouvirmos as trombetas tocarem, que precisamos estar com as nossas vestes limpas, para que quando Ele nos chamar possamos subir com Ele, que possamos estar preparados com os ouvidos atentos, para que quando Ele nos chamar, não sejamos encontrados dormindo, desatentos, sem azeite na botija. Não, pelo contrário, que quando Cristo nos chamar, possamos estar prontos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E a pergunta esta noite é: você crê? Você de fato crê? Será que alguém pode dizer: ora vem Senhor Jesus? Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há mais tempo para viver uma vida de dois pensamentos, um pezinho lá, um pezinho cá. Não, 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 não,
Jesus está nos constrangendo esta noite a vivermos uma vida integralmente dele, inteiramente dele, completamente dele. Jesus está dizendo: quer a vida eterna, quer a vida eterna, larga tudo e me segue, larga tudo e me segue, larga tudo e me segue, larga tudo e me segue. Mas há um peso de temor sobre este lugar, e Jesus está dizendo para ti esta noite: chega de viver de dois pensamentos. A eternidade é uma realidade, ela não é apenas mais uma historinha contada em um livro. Alguém aqui para Jesus esta noite que queira dizer: Jesus, eu quero te seguir, eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a Cristo. Pode ser que eu tenha que largar tudo, mas eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir a Cristo. Ei, se você quiser dizer isso, você será o mais feliz de todos os homens. Quem tem Jesus apenas para resolver problemas desta vida, apenas para crises desta vida, pode ser o mais infeliz de todos os homens. Se a nossa esperança for em Cristo apenas para esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas se você tomar esta posição esta noite e dizer: eu vou servir a Cristo, custe o que custar, eu vou seguir a Cristo, venha Ele pedir o que quiser, eu vou servir a Cristo, esta noite mesmo você vai transbordar de alegria, e você será o mais feliz de todos os homens, o mais feliz de todas as mulheres. Você será a pessoa mais feliz desta terra se você receber a Cristo pela eternidade como Salvador da sua vida, para alcançar vida eterna. Se você o recebê-lo agora, você será o mais feliz de todos. Está voltando, a trombeta está soando, para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar.